Hello, people of God! Olá, povo de Deus! Aqui quem está vos falando é o pastor Eliseu Ramos. É com muito prazer que estamos de volta às nossas atividades aqui na rede social. Quero compartilhar com vocês uma palavra de aconselhamento, uma palavra de incentivo para os nossos dias. Apesar do texto que eu vou comentar aqui com vocês ser um texto de aproximadamente quase 4.000, 5.000 anos atrás, nós sabemos que tudo o que o Senhor Deus fez no passado era apenas um retrato para que hoje nós, como igreja do Senhor, pudéssemos absorver essas benesses de Deus para com o povo israelita. Tudo o que aconteceu desde Abraão até hoje, chegar aos nossos dias, ali com a terra de Israel, o povo de Israel, hoje chamado povo judeu, povo hebreu, nada mais é do que um reflexo, um retrato do que o Senhor estava por fazer também no futuro, após a estabilidade ou a estabilização, o assentamento do povo de Israel. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é um texto já conhecido da maioria dos cristãos e dos que conhecem a Bíblia. Um texto de Josué, no capítulo 1. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, para a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. O versículo 5 diz assim: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Isso Deus falando para Josué diretamente. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6 diz: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7 diz: Somente seja forte. Preste atenção nisso. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não significa dizer neutralidade. Mas vamos ao versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 9, um dos versículos chaves desse capítulo, diz assim: Não fui eu que lhe ordenei, eu não te mandei eu, em algumas versões. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que coisa interessante, né? Coisa extraordinária foi quando Deus, ele faz menção. Olha como nós estamos na memória de Deus. Você e eu estamos na memória de Deus. Mesmo quando nós não estivermos mais aqui, estaremos na memória de Deus. Deus estará estabelecendo suas promessas para os nossos descendentes. Como Moisés, Deus havia chamado ele, como todos conhecem a história. Deus havia chamado Moisés. E a função de Moisés, o chamado de Moisés foi até um certo período. Deus, quando chegou próximo à terra prometida, Deus levantou Moisés, ou levou Moisés até um monte e mandou que ele olhasse. Ele viu as planícies, ele viu a terra longínqua onde o povo de Israel estava por receber como promessa de Deus. O que aconteceu? Moisés não pôde entrar na terra prometida fisicamente ou com seus pés, mas a sua visão fora uma visão da terra em que Deus havia prometido para ele. E aqui no capítulo 1 de Josué, Deus traz a lembrança de Josué que Moisés, o servo dele, já estava com ele, já tinha partido para a eternidade. E Deus precisava de um segundo líder, alguém que fosse fiel. E Josué, desde sempre, se mostrou fiel, serviu ao seu mestre naquela época, Moisés. Ele e Caleb foram dois braços direitos, duas pessoas que estavam ali para auxiliar Moisés. Assim também Deus nos dá pessoas para serem nossos auxiliares na nossa jornada, na nossa vida. E Deus só faz algumas exigências para Josué. Josué, primeira coisa, ser forte e corajoso, porque você fará este povo a herdar a terra que eu tinha prometido aos descendentes desses israelitas. Josué é provável que participou ou viveu algum período, alguns anos de sua vida no cativeiro do Egito.
quando for libertado o povo de Israel, ele fora um jovem, um adolescente, não se sabe propriamente a idade que ele tinha, mas era um jovem que experimentou um pouco da escravidão do povo israelita ali no Egito. O que mais chama atenção nestes versículos que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 9, são, primeiramente, Deus faz um chamado, Deus faz, não é uma proposta. Aqui temos que abrir esse parêntese. Não é uma proposta de Deus, é um chamado, é uma ordem, é uma convocação na realidade. A palavra certa é uma convocação. Quando nós somos convocados para uma coisa, obviamente nós temos uma certa obrigação a cumprir. Quando um jovem se alista no exército e ele é convocado para algum evento, ele deve obedecer e está pronto para corresponder àquele chamado. E Josué foi este jovem, aqui é provável que ele tinha uma idade razoável, e ele participou de todo o evento. Durante 40 anos, o povo de Israel estava ali, cativo. Aliás, perdão, cativo não, já tinha saído do cativeiro, mas já estava naqueles 40 anos no deserto, ou seja, estava preso ali naquele deserto, até que aquela geração de pessoas, que foram uma mistura de pessoas também ali, durante esses 40 anos, aquelas pessoas que não estavam ainda no propósito, passaram. E logo veio uma nova geração. Quando nós vamos ver ali no capítulo 5, Deus refaz a aliança da circuncisão, que era uma forma de demonstrar que aquele povo era separado, tinha uma aliança com Deus. Então, ali cortavam-se os prepúcios dos homens como aliança de Deus, com Deus, perdão. E no versículo 9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei, olha aí a palavra ordenar, ou te mandei eu. Então significa dizer que Josué estava sendo convocado a uma ordem. E o mais interessante é que quando nós vamos ler a história do povo de Israel, ela se confunde, entre aspas, com a história da igreja, ou se funde, né, vamos dizer assim. Ela se funde a história da igreja. Para vocês verem, a origem do nome Josué é uma ramificação. Jesus, por exemplo, é um nome de um radical da palavra Josué, que significa salvação. Então, o Deus salva, Deus é a salvação, Yoshua. E nós conhecemos o nome de Jesus, o nome hebraico de Jesus é Yehoshua, que é o mesmo Josué, Yoshua, que significa Deus salva, Deus é salvação. Então, nós vemos que Jesus também pode se entrar nesse contexto, porque Jesus é aquele que lidera uma nova nação, não só de judeus, mas juntando-se agora todas as nações no nome de Jesus. Que coisa mais linda, né? Então Deus faz uma simulação do que haveria de acontecer também no futuro, nós como igreja. Porque, irmãos, Deus havia de fazer todo esse trabalho, né? Constituiu uma nação, chamou Abrão, transformou ele em Abraão, pai de nações, tirou Sara para ser Sarai, princesa, mãe de nações também, podemos dizer. E aquele casal passa a ter um comportamento diferente dos seus antepassados, passam a crer em Yahweh, ou Javé, ou Jeová, transliterado para o nosso idioma, e daí por diante começa-se a saga de Deus para transformar uma nação, para dessa nação cumprir-se aquilo que foi dito no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, né? Quando o homem peca, o homem perde a aliança com Deus, mas Deus faz um pacto, ou um propósito, cria ali uma esperança para os homens caídos. Por mais que o homem estivesse caído, Deus prometeu que nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. Essa lhe feriria o calcanhar. E nós sabemos que Jesus foi ao inferno, pisou na cabeça da serpente e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus chega a dizer que eu, por mim mesmo, dou a minha vida para tornar a tomá-la. Primeiro ele deu o seu físico foi destruído, maltratado, apanhou, teve toda aquela história trágica de Jesus Cristo que nós conhecemos. Para depois, seu corpo ser morto, para quando ressuscitar num corpo glorificado, que é o corpo. O apóstolo Paulo chega a dizer que Jesus é a primícia, ou seja, é o primeiro da restituição do corpo físico para um corpo glorificado. Um corpo que vamos ter um corpo físico glorificado. Vai ser uma coisa linda. Isso é um assunto para frente, como vai ser lá no céu. Então, amados, eu quero deixar esta palavra para você. Seja forte e corajoso. Aqui está dizendo uma promessa para o povo de Israel. Mas também há uma esperança, uma palavra que o Senhor Jesus disse: ó, eu vou para o Pai, mas voltarei para vós. Alguns discípulos estavam preocupados. Como assim o Senhor vai embora? Jesus foi morto, ressuscitou. Quando chega ali no Monte das Oliveiras, onde ele é tomado para o céu, antes de ir para o céu,
Ele sobe na nuvem e os discípulos ficam aterrorados, né? Tiveram terror de ver aquela nuvem, aquela pessoa subir na nuvem e desaparecer no céu. Mas antes disso, os anjos do Senhor, apareceram 2 anjos e disseram para aqueles discípulos: olha, não fiquem perturbados, não fiquem tristes. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir nessa nuvem é o mesmo que há de voltar. Deus fez uma promessa, Jesus fez uma promessa. Deus fez uma promessa para o povo de Israel e deu-lhes a terra prometida. Jesus veio também e nos deu a promessa de irmos para a terra prometida chamada Nova Canaã na eternidade. Irmãos, não perca a fé, seja forte e corajoso, creia, acredite. Deus está no controle da minha e da sua vida. Prepara o teu coração, não desanime, Deus tem o melhor para nós. Que essa palavra sirva de incentivo para o teu coração, para a tua alma, e que o teu espírito em Cristo Jesus esteja firme e constante. E que essa não seja uma palavra vazia, mas que seja uma palavra de alerta, de ânimo, de vontade de Deus para a sua vida. Deus não nos deixou nessa terra para jogarmos e esquecer de nós. Não. Ele nos fez com uma promessa. E a promessa é nós vermos como Ele é. Para os desobedientes não haverá esperança, porque eles estão desobedecendo, estão caminhando para o caminho da perdição. Mas aqueles que permanecem em Cristo e crendo nesta palavra, é fiel e verdadeira, nunca mais deixará de ter esta promessa cumprida em suas vidas. Assim como o Senhor cumpriu na vida do povo de Israel, vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus.